cada ano, gente, mais de 500 mil mulheres são diagnosticadas com câncer de colo uterino no mundo. Cerca de 300 mil óbitos ao ano são atribuídos a essa doença, o que configura um desafio na saúde mundial, apesar de se tratar de uma doença prevenível. O HPV continua sendo a causa principal de câncer de colo uterino e uma condição necessária para seu desenvolvimento. Para falar sobre o assunto, nós trouxemos a ginecologista Lia Damasio. Por sinal, gente, nós estávamos agora há pouco conversando, ela me tirou algumas dúvidas. E é muito bom, porque você também deve estar com essas dúvidas aí, é necessário a gente conversar sobre esse assunto. Doutora Lia, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, estar aqui nessa manhã para a gente falar sobre um assunto que é importante. Nós temos 2 assuntos para abordar dentro desse bate-papo da gente, porque aqui não é entrevista, é um bate-papo. Primeiro, sobre a questão que está na boca de todo mundo e a gente aproveita as celebridades, obviamente, para chegar até aquela mulher que está em casa, aquela dona de casa que às vezes não tem informação que ela tanto precisa. Vamos falar dos tipos de câncer, né? E um deles, antes do HPV, eu quero falar sobre o câncer da nossa querida Fátima Bernardes, que de uma certa forma chamou a atenção de todo mundo, mas no caso dela, como um alerta de que prevenir é sempre muito bom, principalmente para o início do câncer, né? Perfeito. Bom dia, Danusa. Bom dia a todos, Vanusa. É importante nós aproveitarmos essa oportunidade da prevenção, até para entender os tipos de câncer. O caso da celebridade chama a atenção para o diagnóstico precoce, para o rastreamento, mas se trata de um tipo diferente do relacionado do HPV. Então, para nós é uma grande oportunidade. Nós temos 2 tipos principais de câncer de útero. A gente tem o útero como se fosse uma perinha aqui, a gente tem o câncer do colo do útero, que é relacionado à sua origem à infecção persistente pelo HPV, e a gente tem o câncer do corpo do útero, que é relacionado ao excesso de hormônios, ao excesso de estrogênio nas diferentes fases da vida, que é o tipo que a celebridade apresentou. Então, são 2 tipos de origens muito diferentes, o do HPV e o do excesso de hormônios, que vai estar relacionado a excesso de peso, atividade física insuficiente, e termina que a gente aproveita para falar da prevenção de um modo geral, desde a vacinação até o estilo de vida. Eu não sei se a nossa produção preparou alguma foto, eu não sei, do útero para que a gente pudesse mostrar aqui na tela. Mas deu para entender bem direitinho que é importante você que está em casa, atenção mulher, quando você for no ginecologista, pronto. Doutora, eu gostaria de... Dá para ver aí? Dá para mostrar aqui no telão, pessoal? Dá? Se der pra gente mostrar aqui no telão, seria interessante. Só se der, tá bom? Pra gente mostrar, porque aí eu vou convidar a doutora pra chegar mais pronto. Doutora, perfeito. Eu acho melhor a gente mostrar pra quem tá em casa como é que funciona. Vamos falar do câncer que está na nossa celebridade Fátima Bernardes. Onde é que ele se encontra? Esse que está representado. Se a gente identificar aqui o útero, essa perinha aqui, vocês conseguem ver? Saindo aqui as trompas, né? Chegando a íntimo contato com o ovário. Então, o endométrio é essa camada de revestimento interno do útero, a parte de dentro da perinha, aqui. E realmente, o caso que está na mídia, do tanto se fala, é essa proliferação aqui. Aqui é até uma foto real, né? Uma representação muito boa de um câncer de endométrio. Então, tem essa proliferação na parte do revestimento interno do útero. Como se isso se manifesta? Com sangramento irregular, se a mulher ainda menstrua, ou com sangramento após a menopausa. É muito importante porque ele é um câncer bonzinho, né? Quando ele se manifesta, ele logo sangra, tem essa exteriorização. Então, por exemplo, qualquer sangramento após a menopausa deve ser investigado. Não que o câncer de endométrio seja a causa mais frequente desse sangramento, mas é a mais grave. Tanto que no caso da celebridade citada, ela descobriu no exame de rotina, uma alteração do ultrassom. Então, uma prevenção, uma né, prevenção. E aí ele tem demora para ele invadir aqui o miométrio, essa parte do músculo, e se espalhar para outras áreas. Então, esse é o câncer de endométrio, que é o câncer do corpo do útero, doutora, relacionado ao estrogênio. Achei interessante a colocação da doutora aqui, muito importante para você que está assistindo a gente agora.
Por que que é importante a prevenção? Por que que é importante você estar de 6 em 6 meses, dependendo da sua qualidade de saúde, pelo menos de ano em ano, uma vez ao ano, você ir até a sua ginecologista ou ginecologista? Por quê? Porque, como a doutora disse, é algo que se desenvolve com o decorrer do tempo, se caso não tiver uma certa prevenção, um cuidado, um diagnóstico, observar o que está acontecendo naquele corpo, né, doutora? Exatamente. Então, fica aí o alerta de que você tem que se prevenir. Esse é o primeiro passo, para que você não tenha que chegar numa fase que já não tenha mais que jeito. os tratamentos sejam mais agressivos. Isso. Porque a gente também tem que se libertar de um tabu, porque nos últimos 20 anos tudo mudou mudou. muito. Então a gente tem muitas oportunidades de diagnóstico e tratamento, esteroscopias pelo SUS, inclusive aqui no Piauí. O que é a esteroscopia? Um exame bem fininho que entra por aqui uma câmera e vê uma lesão inicial, um pólipo, um espessamento desse endométrio. E é de pessoa para pessoa também, né, doutora? A Exato. gente não pode chegar e dizer que para todo mundo é igual, né, doutora? Exatamente, mas a prevenção vale para todo mundo. Importantíssima, necessária. Então, o estrogênio é que faz proliferar o endométrio. Se proliferou demais com as alterações genéticas envolvidas, resumindo, tem esse risco. Então, o que diminui essa exposição? Basicamente, manter o bom peso. A obesidade aumenta em 3 vezes o Exercícios risco. físicos, uma boa alimentação. Dieta adequada. Então, isso aqui a gente está falando desse tipo de câncer relacionado ao excesso de estrogênio. O outro é aqui no colo do útero, nessa parte aqui externa. Aqui que é o colo do útero. Aqui é o colo do útero. Que esse tem a ver com pescocinho, HPV. Que tem a ver com HPV. Aí a gente vai falar de vacinação, né, e uso do preservativo, que previne mais de 95% dos casos de câncer Então de colo pronto, do vou útero. pedir para a doutora voltar Volta ali pra para o lá. lugarzinho dela, maravilhoso, para que a gente... Então vocês ficaram atentos sobre o assunto que foi abordado aqui. Por sinal, hoje a Fátima Bernardes parece que estará voltando para casa, não sei se é realmente real, de uma cirurgia que foi feita. Que foi tranquila, uma tranquila, esterectomia graças tranquila, a Deus. como a gente E a gente vê fica aí. feliz. Isso não deixa de ser muito positivo até para as nossas mulheres, para que elas se cuidem mais, busquem mais. Então, parabéns, viu, gente? Bom, doutora, agora vamos falar do nosso assunto, que é o HPV. Perfeito. O que a gente tem observado? Que as nossas mães e pais, principalmente as nossas mães, têm que conversar mais e mais com as nossas crianças. Foi determinado uma vacinação logo de início, antes do primeiro ato sexual, antes da primeira relação sexual, certo? Certo. Por que tem que se fazer essa vacina nessa época? Justamente por causa desse assunto, né? Exatamente. O câncer do colo do útero é um câncer que é prevenível, ele é considerado que é possível de ser prevenido com o uso do preservativo, sexo seguro e a vacinação. Porque o HPV do subtipo 16 e 18, que está presente nessa vacina, é responsável por mais de 90% dos casos de câncer de colo do útero. E no SUS nós temos disponível uma vacina quadrivalente, que além de prevenir o câncer do colo do útero, 16 e 18, também abrange os HPVs do tipo 6 e 11, envolvido nas verrugas genitais, né, os condilomas. Então, a vacina muito importante de ser feita antes da exposição para que a pessoa tenha imunidade. Eu digo que querer ter relação sexual, seja de qualquer tipo, e não se expor ao HPV é querer ir para a chuva e não se molhar. Então, nós temos que estar preparados. O HPV ele circula em toda a humanidade mesmo, e a vacina previne que essa infecção se instale de forma persistente. O HPV é um tipo de vírus que se incorpora ao DNA. Se essa infecção fica persistente, não tem cura, só tem controle, que aí entra o Papa Nicolau, a colposcopia, o diagnóstico precoce. Mas a vacina permite uma prevenção primária antes dessa exposição, por isso que é antes. Tem um mito muito importante nisso que você falou, de falar sobre a sexualidade, de achar que vacinar para HPV estimula a atividade sexual precoce. Pelo contrário, as pessoas vacinadas, os adolescentes vacinados, são adolescentes que receberam orientação sobre isso e terminam os estudos provando que eles têm uma iniciação precoce, mais tardia na vida sexual, uma diferença de mais de 2 anos em relação a quem não foi vacinado. Então, vacinar é cedo mesmo, meninas de 9 a 14 anos e meninos entre 11 e 14 anos. Quer dizer, até 14 anos. Então, nós temos que abrir a mente das nossas mamães, principalmente, de ter essa conversa, dos papais, de terem essa conversa com seus meninos,
ou até mesmo o casal, se assim for, conversar mesmo, porque nós estamos numa época onde se conversa de tudo. Mas quando chega na palavra sexualidade, existe uma dificuldade muito grande. E de repente você está dificultando algo que é cuidar da vida, daquele ser que você mais ama, que é seu filho ou sua filha. Então não tem que ter medo, não tem que evitar essa chegada até lá. Eu já ouvi pai, mãe dizer o seguinte: não, porque se eu vacinar é a mesma coisa que eu estar dizendo, meu filho já não é mais criança. Tá liberado, né? Nossa, isso é uma mente que nos entristece. Pelo contrário, é cuidado, claro, né? É educação, é prevenção, é muito importante. Vamos falar das doenças, são várias doenças do HPV? Relacionadas ao HPV. Primeiro, é importante, por que eu falo sempre, sexo seguro e vacinação. Existem relatados mais de 150 tipos de HPV. Nossa! A vacina pega os dois mais prevalentes, mas assim, se a gente só vacinar e continuar tendo sexo sem proteção, vai desviar a curva para outros tipos de HPV. Então, são as duas coisas sempre para poder ficar tranquilo. Mas então, voltando. O HPV é capaz de causar várias doenças, né? Várias manifestações. Além do câncer do colo do útero e as lesões pré-malignas, os famosos NICs, né? Que dão na colposcopia, que às vezes a pessoa faz cauterização. Toda mulher já conhece alguém que passou por algum procedimento desse. Também está relacionado ao câncer de orofaringe, ao câncer de reto, ao câncer de pênis e outras doenças, né, como as verrugas e outras doenças que causam até deformidade da região genital. Quer dizer, trazendo até, pode ter até problemas pro feto ou não? Não. No caso. Isso aí é uma outra história. É outra história. Aí é o HIV e outros... Porque como ele se manifesta mais externo, geralmente não causa nenhum problema pro feto, não. Mas se for uma lesão grande, sabe aqueles condilomas, parece assim um couve-flor mesmo, aquilo pode até impedir o parto normal, mas são casos mais raros. Então tira da ideia das pessoas de que a pessoa que está com problema assim não pode ter parto normal. Isso aí é um mito. Se for só uma lesão por HPV ou só um HPV na citologia, não tem problema nenhum. Só em raros casos que vai ter uma obstrução do canal, né, de tão grande a lesão. Mas isso é bem raro, senão não tem contraindicação. Bom, gente, e aí fica chamando a atenção, porque o que a gente tem percebido, quantas doses, doutora? 2 doses, o padrão, né? Para meninas entre 9 e 14 anos e meninos entre 11 e 14 anos, aí é na vacinação na rede pública disponível em 2 doses. Algumas situações especiais, como pacientes com alguma imunossupressão e uso de alguns medicamentos, são 3 doses, né? Por exemplo, pessoas convivendo com HIV, essa faixa de vacinação vai até os 26 anos e em 3 doses, mas são raras exceções também. No caso de pessoas que não sejam jovens, que queiram tomar a vacina, vai ser interessante ou não? Porque isso daí é outro mito, né, que as pessoas têm. Eu sou apaixonada, né? A vacinação é para prevenção primária, então certo. O que tá lá é que é para ser antes da exposição sexual. Certo. Mas para pessoas que já se expuseram a HPV, a vacina ela melhora a imunidade. Alguns estudos provam isso. Mas a gente não tem mais subsídios para fazer isso em rede pública. Mas ela é de bula, e eu sou uma super defensora, até os 45 anos. Para quem já teve ou não exposição a HPV, melhorando a resposta imune da pessoa. Então, de preferência, né, que se possível, é ideal que sim. Olha só que interessante, porque é um assunto que a gente não ouve ninguém falar, mas a gente veio falar aqui no programa. E, gente, como a doutora falou, a vacina previne, né, o câncer e tem uma eficácia comprovada. Ele deve ser tomado na pré-adolescência, como ela falou, e as mães devem ficar atentas a esse calendário de vacinação. E a gente gostaria, antes das perguntas, já podemos chamar a Josilene Amaral, é mãe de 3 mocinhas, 3 pré-adolescentes que tomaram a vacina. E ela está conosco agora ao vivo pelo Zoom e vai conversar com a gente. Josi, será que ela está no ponto para conversar com a gente? Se não tiver, não tem problema. A gente fala com ela daqui a pouco. Oi. A gente conversou com ela antes, Oi. na verdade, e ela nos disse que ela achou interessante. São 3 filhas pré-adolescentes que ela tem em casa e que ela achou interessante levá-las para fazer essa vacinação. E essa é uma consciência que poucas mães têm, né, doutora? Nós temos um índice baixíssimo de vacinação no Brasil e no Piauí, infelizmente. No normal, a gente atinge níveis muito baixos, até só de 30% a 40% do que deveria ser a abrangência da vacina. E nesse período de pandemia, é fundamental trabalhos como esses, porque essa taxa cai mais ainda. As pessoas têm medo, né, de se vacinar, de se expor.
O posto de saúde é o local mais seguro, né? Você indo com o devido agendamento, com os devidos cuidados, não se deve deixar de cumprir a calendário vacinal para todas as doenças, inclusive para o HPV. Doutora, a gente foi à busca de uma mãe que tem consciência. Vamos conversar então com a Josi. Alô, Josi, muito bom dia. Josi é mãe de 3 filhas, Oi, né? Manu. Bom Tudo dia. bom, minha querida? Isso. Josi, Tudo bem, prazer estar falando com você. prazer é todo nosso. Josi, para você, qual a importância de ter vacinado suas 3 pré-adolescentes? É muito importante porque as meninas vão estar com Imunizadas? essa prevenção, né? Mas vão estar imunizadas para vão estar imunizadas para estão protegidas de um futuro câncer, né? Então, assim, isso é muito importante, que às vezes fique atenta a esse cuidado também, né? Quantos anos tem cada uma das meninas? A Sara tem 17 anos, a Giovana tem 15 e a Virna tem 13. Vai fazer 13 agora em dezembro. Como foi que você teve essa consciência, Josi? Como veio até você essa consciência? Você me disse que elas tomaram a primeira dose e ainda falta tomar a segunda. Não, a Sara e a Giovana já concluiu a segunda dose. A Virna já tomou a primeira e vai concluir a segunda agora. Como foi que Assim, você teve essa eu consciência? sempre li, através da gente sempre lê, né? A gente se informa, principalmente que é mãe de 3 mulheres, 3 moças. Aí eu vi a importância que seria a mãe ter esse cuidado de fazer essa prevenção, dando essas doses das vacinas, né? Aí que é tão importante, tanto no SUS como também as escolas se disponibilizaram a dar essas vacinas. Então, assim, logo já fui procurando fazer com que minhas filhas tomassem, agora a Virna vai tomar e vão ficar protegidas, né? Que bom, Josi. Aí fica um alerta para várias outras mães. No caso, muito obrigada, Josi, pela sua participação em falar a respeito da vacinação. E você orienta aí suas filhas com os cuidados especiais, porque uma mãe que vacina suas filhas, ela tem uma preocupação com a saúde, né? Principalmente com o futuro delas. Muito obrigada, Josi. É isso aí. Nada. Que bom, né? Uma mãe consciente. E assim tem que ser todas as mães e pais, né? Todas as mães e pais. A Sara, a Giovana e a Virna são mulheres que têm a capacidade de serem mulheres. A gente fala tanto esse nome, vulgariza tanto, mulheres empoderadas, né? Que podem ter a liberdade de escolha, a sua atividade sexual com tranquilidade, né? Associar o uso preservativo. Vão fazer parte aí do grupo que recebeu uma orientação, uma educação sexual sobre esse tema. A gente fica até emocionada que a Sara, a Giovana e a Virna sirvam de exemplo para que a gente tenha meninas que se tornem mulheres poderosas, né? Com controle, com as prevenções que tenham disponíveis para o seu próprio corpo. Então, tá de parabéns a Josi, que sirva de exemplo para muitas mulheres. E o HPV é um vírus que assusta tanto, né? Quando a gente recebe um resultado da citologia, a paciente fica nervosa. Tem várias coisas envolvidas, não é porque teve a infecção pelo HPV que vai ter câncer, muito pelo contrário, o nosso organismo clareia essa infecção muitas vezes, mas a vacina disponível é um sonho antigo da medicina, né? E está aí disponível para ser uma possibilidade de prevenir até o câncer de colo de útero, né? Como a gente mostrou. Doutora, a gente ouve muito falar das meninas se vacinarem. Mas a importância das mães se preocuparem em levar seus filhos para se vacinarem também como meninos é muito grande, porque assim, a gente sabe que através da própria educação, a nossa cultura, o homem tem que ser homem, né? O homem, enfim. E aí o que acontece? Nessa história, a gente percebe que os homens acabam tendo relação sexual primeiro do que muitas vezes as mulheres. Mais um dos motivos para incentivar os meninos também a se vacinarem. É uma verdade ou não que menos meninos vacinam? Sim, eu digo muito que os meninos, adolescentes, são muito negligenciados do ponto de vista da saúde. Por quê? Me diga um motivo que venha rápido na nossa cabeça para levar um menino entre 9 e 16 anos ou um adulto jovem até os 40 anos ao médico.
eles ficam negligenciados. Acabou a vacinação básica ali, a mãe acha que não tem que se preocupar com o homem e ele fica com essa negligência, né? Então é muito importante. Essa discussão, como é bom a gente, como eu estava conversando, uma conversa com gente inteligente, né? Essa discussão permeou a comunidade científica por muitos anos em relação à vacina do HPV. Seria importante vacinar os homens também, o sexo masculino? E a conclusão científica atual é de que sim, ajuda a prevenção das mulheres, a cobertura vacinal das mulheres. Existem outros tipos de câncer envolvidos e outros tipos de doenças envolvidas com HPV, como eu falei. E existe a população dos homens que fazem sexo com homens que estão expostos também ao câncer de reto, câncer anal, relacionado ao HPV. Previne o câncer de pênis. Então, assim, além de ampliar a cobertura, é uma proteção individual, é uma proteção para o próprio menino e uma proteção social. Então, é muito importante vacinar os meninos também. Doutora, e outra informação que é importante a gente levar para as pessoas é a questão do tratamento. Por exemplo, deve ter muitas mães agora, nossa, por que eu não falei com meu filho antes? Ele já começou, já iniciou aí a primeira relação sexual, mas ainda dá tempo. Às vezes seu filho tem 14, 15, 16 anos. É importante que essa mãe leve esse filho para fazer a vacinação, nem que seja particular. De repente, seu filho, com fé em Deus, nem pegou nenhum tipo de HPV, e aí mais um dos motivos para se vacinar. Sim, como eu falei, aí já é um uso secundário. Isso. Mas é um uso pelo qual eu também sou muito apaixonada, porque melhora realmente a imunidade, a resposta, e a resposta imune que vai resolver esses casos em que já houve o contato com HPV. Já dá uma consciência. A vacina também dá essa modulada, dá essa consciência, sempre é tempo, né? Verdade. Até os 45 anos de bula, né? Então, sempre vale a pena sim. Muito bom. Doutora, faltou alguma informação que a gente deveria levar para as pessoas que estão assistindo a gente agora sobre os cuidados, sobre a questão do tratamento? Tem tratamento? Como é que funciona? Tem tratamento. O importante, tanto no câncer de endométrio, né? Voltando para aquele inicial, que vai se manifestar como sangramento ou um achado no ultrassom. Então, tanto no câncer de endométrio quanto no câncer de colo do útero, o diagnóstico precoce, né, se chegar a evoluir para câncer, então vai ser muito efetivo. A gente está falando de cura em mais de 95% dos casos, em vida normal, né? Se for diagnosticado precocemente, o tratamento é disponível, é acessível também pelo SUS, a gente espera que volte logo ao normal. E aí se evolui, né, como todo câncer, para ir para outros órgãos, para mais distante, isso vai piorando o prognóstico. Mas são associados outros tratamentos, como radioterapia, quimioterapia, que também tem evoluído bastante. Então, tem tratamento, não é sentença de nada, e ambos são tranquilos de tratar bem no início. Então, se a gente não consegue prevenir antes, né, mas aí a gente consegue, né, ou pode tentar bastante, pelo menos, a parte das alterações individuais com prevenção. Vacina, controle do peso, né, e da exposição ao estrogênio, e uso do preservativo. Se chega ao diagnóstico, se ele for precoce, o tratamento é curativo, e se tem a evolução, né, por acaso da doença, por características individuais, a gente tem os tratamentos para complementar sim. Muito bom, doutora. Primeiro eu quero agradecer a sua presença. Eu acho que a gente explicou bem direitinho. Acho que sim. Tudo que precisava explicar. Gostaria muito de convidar você, mãe, você, pai. Tem essa conversa, eu particularmente digo para vocês, é muito importante. Ontem mesmo eu já estava conversando com o Bruninho, que tem 10 anos de idade, e eu já estava falando sobre esse assunto. É importante que você não tenha receio de falar com seu filho a respeito de sexualidade. Você tem que explicar e não tem que inventar a historinha e nem tem que mentir para o seu filho. Você só tem que saber a forma ideal de tratar do assunto e não vulgarizar o assunto ou não achar que dali você já está levando o seu filho para que ele parta para um começo que se torna um bicho-papão. Não é isso. É só a questão da conversa, do diálogo e da prevenção dos cuidados. Isso se chama amor, né, doutora? É verdade. E só complementando sua aula de educação sexual, que foi perfeita, é responder exatamente o que a criança perguntou. Às vezes a gente fica tão aflito que atropela a criança, né? Às vezes uma pergunta simples, tipo, mãe, de onde vêm os bebês? Vem do papai e da mamãe, não precisa desenhar uma relação sexual. Então, a dúvida da criança muitas vezes é muito simples, a gente deve se ater àquela dúvida e aproveitar essas oportunidades, como a da vacinação, para fazer uma orientação, sim.
Tá bom. Doutora, muito obrigada, Obrigada tá? a você. Qual o seu Instagram, para quem quiser ainda tirar mais dúvidas? É Lia Cruz. Lia Arroba Cruz, é. tá bom. Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Você também. Tá bom? Bom dia a todos e vamos Muito nos bom. vacinar, não só para HPV, para tudo, né? Isso mesmo, Que tá estão certo. faltando. Espero que você venha mais vezes pro nosso programa. Obrigada.